Graça e paz, Igreja de Cristo. Como é bom saber que você está aí do outro lado para a gente começar a nossa primeira escola bíblica online. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor nesse momento. É um tema muito especial, é um tema muito pertinente para aquilo que estamos passando na nossa atualidade. O tema das nossas EBDs no mês de julho será Esperança em Tempo de Quarentena. Será o momento de estudarmos qual é a verdadeira esperança nesse tempo que estamos passando. Amém, meu irmão? Te convido a abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler do 16 até o 18. 2 Coríntios 4, de 16 a 18, está escrito assim: por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durará para sempre. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos aí para iniciarmos a nossa EBD nessa tarde. Estamos aqui, ó Pai, em Sua presença mais uma vez. Quero te agradecer, ó Deus, por causa, ó Pai, da Sua fidelidade, ó Pai. Queremos, ó Pai, declarar nessa tarde que o Senhor, ó Deus, é a nossa esperança, ó Pai, a esperança que precisamos, ó Pai. Nos ensine, ó Pai, a fixarmos o nosso olhar no Senhor, no alto, ó Pai, não nas coisas desse mundo. E que a nossa esperança, ó Deus, seja renovada em Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso estudo nessa tarde, para iniciarmos a nossa EBD online, será a adversidade que traz maturidade. A adversidade traz maturidade. E você sabia que a esperança é uma das virtudes que atinge a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus? Ter esperança é imprescindível, e mesmo quando passamos pelas dificuldades dessa vida, quando passamos, em algo difícil por causas circunstanciais, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo renova a nossa esperança para não nos deixarmos desanimar no meio da caminhada. Você tem essa convicção que a sua esperança precisa ser o Senhor? E nós precisamos aprender nessa primeira lição do EBD a sermos maduros quanto às nossas adversidades. Você sabia que o profeta já sinalizava em essa realidade que estamos vendo quando disse em Isaías 40:31a: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Somente quem pode experimentar de novo o cuidado de Deus e o renovo para a sua vida em meio às crises é a pessoa que está firmada em Deus, que está com a sua esperança no Senhor. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras no ambiente de obediência e cumprimento da sua missão que Deus já tinha separado para ele. Ele escreve parte de sua adversidade na segunda carta aos Coríntios. Foi no exercício do ministério, foi trabalhando para Deus, foi ao obedecer ao Senhor, chamado de mestre, que ele foi açoitado, preso, sofreu perigos de morte, de apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, A sua autoridade apostólica foi colocada em dúvida. Enfim, a lista do sofrimento de Paulo, ela é enorme. Eu quero ler com você nessa tarde, 2 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 28. Coloca aí no capítulo 11 de 2 Coríntios, do verso 23 ao verso 28. Está escrito assim, 2 Coríntios 11, do 23 ao 28.
São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, em várias ocasiões enfrentei a morte, 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em riscos e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em deserto e no mar, enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. E versículo 29. Quem está fraco, eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não o consuma. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sobre o rei Aretas pôs guardas à porta da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Nós podemos perceber com essa leitura o tanto de sofrimento que o apóstolo Paulo passou. O refúgio, do registro do naufrágio dele no capítulo 27 de Atos, inclui certamente muitos elementos de adversidade final que Paulo passou. Você pode aprender com os seus problemas, assim como Paulo aprendeu, cresceu e ficou mais maduro com os problemas que ele estava passando. Esse registro do naufrágio de Paulo em Atos 27 inclui certamente muitos elementos de uma adversidade. Afinal, Paulo foi preso por pregar o evangelho. Parte dos judeus, prenderam, assaltaram ele em Cesareia, em Roma. Durante a viagem aconteceram as tempestades, a carga foi perdida, o navio destruído, os tripulantes e passageiros morreram. Durante a crise do naufrágio, essa que eu estou dizendo para vocês, Paulo permaneceu calmo e pôde ajudar as pessoas, movido pelo encontro que ele teve com Deus, movido pelo relacionamento que ele tinha com Cristo. Você precisa entender que a adversidade não foi capaz de impedir o apóstolo Paulo de que ele continuasse o ministério. A adversidade não impediu que o apóstolo Paulo continuasse pregando. Ao invés disso, ele se encheu de coragem para aproveitar aquela circunstância desfavorável para testemunhar da sua fé e para prosseguir no exercício da missão que Deus confiou nas mãos dele. A adversidade tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus e o nível da nossa confiança na palavra dele. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo, mesmo que extremamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior, pelo poder do Evangelho que existe dentro de nós. Nós temos a convicção que Cristo morreu, ressuscitou e nos dá a chance de adorarmos a Ele. Há um provérbio anônimo que diz o seguinte: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. E isso significa que as adversidades
são uma necessidade que tem o poder de revelar de fato quem nós somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos que quem queremos ser. Quando reagirmos diante das adversidades, mostramos quem somos na realidade. Existem recomendações preciosas que a palavra de Deus nos oferece para atravessarmos os momentos de crise e, assim como a experiência do apóstolo Paulo, mantermos nossos olhos firmes em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Devemos manter a nossa esperança em Deus, independente das circunstâncias que estamos passando. Você quer aprender a crescer, você quer aprender a ser maduro com os seus problemas, com as adversidades? Primeiro, você precisa aprender que a adversidade ela é inevitável. Problemas acontecem. Nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade contra os problemas da nossa vida. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de histórias que falam de pessoas que passaram por lutas. Você lembra lá de Jó, do servo Jó, quanta luta ele passou, quantos problemas Jó passou, e nada fez com que ele desistisse da presença do Senhor. Não são apenas os desobedientes que estão expostos aos sofrimentos e aos desafios. Nós não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre, o nosso corpo carnal. Essa é uma realidade universal. Todos nascem, crescem, envelhecem e morrem. Neste sentido, crentes e incrédulos estão no mesmo barco. Vão nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e morrer. Portanto, por outro lado, nós padecemos as consequências da nossa escolha ao servir o Evangelho e aprendemos com Paulo que, por amor a Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Abra aí a sua Bíblia em Filipenses 1, 29, para nós vermos aí o que está escrito, para aprendermos com a palavra do Senhor. Está escrito assim: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. É um privilégio sofrer pela causa de Cristo. E você sabia que no ministério de Jesus encontramos um episódio envolvendo os discípulos recebendo uma ordem expressa do Mestre para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos, eles obedeceram durante aquela travessia, enfrentaram uma grande tempestade. Você pode acompanhar esse trecho em Mateus 14, do 22 ao 23. Na verdade, ou já passamos, ou estamos passando por algum problema. Ou mais cedo ou mais tarde, vamos passar por adversidades, porque isso é normal. Ninguém está sempre livre de enfrentar problemas. Nós temos que aprender que os problemas existem e que existe solução para os problemas na pessoa de Cristo Jesus. Em segundo lugar, a adversidade tem fontes diversas. É possível que alguém questione: olha, mas por que eu passo por problemas? Por que eu passo por situações de adversidade? Você precisa aprender que as adversidades podem surgir a partir de nós mesmos. Sempre que fazemos escolhas equivocadas, estamos sujeitos a arcar com as consequências das nossas próprias escolhas. E por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias, as nossas crises e os nossos problemas, em muitas ocasiões, são por causa das más escolhas que nós mesmos fazemos. As experiências do profeta Jonas, lembra lá do profeta Jonas? Nos ensinam sobre o perigo de tomarmos decisões contrárias à vontade de Deus. As adversidades podem surgir a partir de pessoas que estão à nossa volta. Alguns textos produzidos por Paulo nos falam, da carta dele aos Coríntios,
que relatam para nós que o apóstolo lidava com lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério, sejam os excelentes apóstolos, no capítulo 11, versículo 5 de 2 Coríntios, ou os falsos irmãos, no capítulo 11, versículo 26. Pessoas nos ferem pelos mais diversos motivos. As adversidades podem surgir por uma ação satânica. Existem aqui dois extremos a serem evitados. Alguns subestimam as ações do inimigo, enquanto outros superestimam as suas artimanhas. O diabo existe, ele provoca os problemas e às vezes nós mesmos damos a ele as ferramentas para ele próprio destruir a nossa vida com as escolhas erradas que nós fazemos. Quando Paulo se refere ao espinho na carne, ele o identifica como um mensageiro de Satanás que foi enviado para lhe esbofetear. Em 2 Coríntios 12, versículo 7. O diabo continua em seu propósito de roubar, de matar e de destruir. Nós devemos ficar atentos às artimanhas de Satanás. As adversidades podem surgir por uma ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações da nossa vida. Deus intervém na história, criando circunstâncias específicas para a realização dos planos dele na nossa vida. Foi assim que ele enviou a tempestade para Jonas, enviou o terremoto para a conversão de Paulo, provocou a cegueira, ou melhor, ele enviou um terremoto para a conversão do carcereiro na qual Paulo estava preso. Provocou a cegueira na conversão de Paulo e permitiu a perseguição para o evangelho, para que ele saísse e se espalhasse pelo mundo. Às vezes os problemas têm essas bases que eu falei para você. Suas próprias escolhas, pessoas que são enviadas para nos atormentar, Às vezes os problemas são causados pelo inimigo, por Satanás, e às vezes são permissão de Deus para nos ensinar. Você precisa aprender, em terceiro lugar, que a adversidade ela é pedagógica. Nós devemos aprender com as nossas adversidades. Mais importante que sair das situações de adversidades é aprender as lições que as adversidades podem nos proporcionar. Primeiro, você precisa aprender que na realidade da adversidade que estamos passando, aprendemos que somos nada. Nós somos pó, ao pó voltaremos. No drama produzido pela Covid-19, na nossa atualidade, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus microscópico, com grande índice de contágio, para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. Nós não somos nada mediante a esse vírus. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus. Nesse mundo, o mundo percebeu a sua impotência diante desse vírus e a soberba humana foi quebrada. No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi se indaga a si mesmo: que é o homem para que te lembres dele? Em Salmo 8:4. Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Em segundo lugar, na adversidade aprendemos que o mal é uma realidade. Existem três coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser mundo, a carne nunca deixará de ser carne e o diabo nunca deixará de ser diabo. E você precisa se lembrar de uma coisa: o mundo jaz o maligno. 1 João 5:19. Não se esqueça que a carne é fraca, em Mateus 26:41. E que o inimigo é mentiroso, em João 8:44. Não podemos nos descuidar com essas áreas da nossa luta. Na adversidade, nós
precisamos aprender a confiar em Deus e a depender dele. Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios da nossa disposição. No Salmo 119, versículo 71, a palavra afirma: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Na palavra de Deus encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias de adversidade. Deus zela em cumprir a sua promessa na vida dos seus filhos amados. Ele permanece em seu trono, conduzindo a história. Deus não perdeu o controle diante dessa situação que se acometeu no nosso país. Ele sim está no controle, nunca perdeu o controle. E você precisa aprender nessa tarde com as suas adversidades. Porque o problema, ele é um grande pedagogo que nos ensina a alcançarmos lugares mais altos na presença de Deus. Em quarto lugar, a adversidade nos faz crescer. A adversidade nos faz crescer e você precisa aprender a crescer com as suas adversidades. O foco da nossa atenção ultrapassa os níveis de peregrinação. Um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. Olhando a vida do grande apóstolo Paulo nessa tarde, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais do que com as coisas terrenas. Abra sua Bíblia em Romanos 8:18 para conferirmos esse texto. Romanos 8:18. Está escrito assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos será revelada mais tarde. Não importa o que nós passamos, a glória vindoura não se compara ao sofrimento presente. Vamos ler mais uma vez em Filipenses 1:21. Abra aí sua Bíblia em Filipenses 1:21 e vamos aprender nessa tarde a crescer com a nossa adversidade. Filipenses 1:21. Está escrito assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu te convido mais uma vez nessa tarde a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos abrir lá? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Está escrito: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste mundo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós não devemos viver nesse mundo pela fé no Filho de Deus, que se entregou para que nós pudéssemos ter vida hoje. Ele não olha para as adversidades com um fim, ele não olha para as adversidades como um fim em si mesmas, mas como um instrumento de Deus para usar o nosso crescimento. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida que estamos passando, Paulo o qualifica como leve e momentâneo se comparado com a glória que está separada para nós. Se não é correto minimizar sua importância, não devemos também maximizar o seu alcance, mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados. Paulo diz que as tribulações produzem um eterno peso de glória muito excelente, em 2 Coríntios 4:17, parte B. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais, as coisas passageiras. Na história da igreja, sempre houve adversidade, desde o livro de Atos até a história mais recente da igreja. A igreja pode crescer com o problema que está passando, né? Assim como nós estamos aprendendo aqui nessa tarde juntos a crescermos e a sermos maduros com as nossas adversidades, a igreja de Cristo esteve sempre envolvida
por muitos desafios. Na minha infância, eu não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos, e quando a situação estava muito difícil, eu virava algumas páginas e, por curiosidade, lia a última parte antecipado e assim o final da história. Creio que foi por conhecer essa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. É só ler a última página. E nós precisamos conhecer os nossos problemas, identificá-los, saber que iremos passar por problemas, não devemos cair com os nossos problemas, mas temos que frutificar com os nossos problemas. Os problemas para a gente pensar e para a gente agir nessa tarde. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? Como você se prepara para enfrentar uma situação de adversidade? O que fazer para que as adversidades não se afastem dos nossos compromissos espirituais? O que fazer para que as adversidades não nos afastem dos nossos compromissos espirituais? O que você pode fazer para evitar cair ou desanimar quando você está passando por alguma adversidade? Qual é o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Se todo o crente, se todo mundo, crentes e incrédulos, estivessem sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? E essas respostas, você precisa ter elas gravadas no seu coração. Aprenda a frutificar com os seus problemas, aprenda a ter maturidade com os seus problemas, aprenda a crescer com os seus problemas. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, e as adversidades do tempo presente, nos traz uma maturidade espiritual, e devemos aprender a crescer, a sermos mais maduros com a adversidade que estamos passando. Amém, meus irmãos? Que você possa crescer com seus problemas, que Deus possa ter falado ao seu coração com essa escola bíblica. Nós temos o livro da EBD que foi distribuído para a nossa igreja, o livro sobre salvo, seguro e transformado, que nós iremos começar a estudar esse livro quando retornarmos com a EBD presencial. A nossa EBD online nesse mês de julho será sobre esperança em tempos de quarentena. Compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ouvir. Não deixe de evangelizar, enviando um vídeo, enviando uma mensagem. Seja a boca de Deus para transmitir a palavra do Senhor. Até o próximo encontro, que você possa ter crescido bastante nessa tarde. Ouça novamente, ouça de novo essas instruções que, através do Espírito Santo, nós trazemos para a sua vida, e que você possa crescer em todas as vezes que ouvir, que você compartilhar e que você reler os nossos textos. Tenha uma excelente tarde, fique com Deus e até a próxima.